Olá, querido estudante. Quem fala aqui sobre o professor de redação Lucas Rocha e venho aqui fazer mais uma análise para vocês, análise do tema do Enem Digital, que naufragou, né? 70% dos estudantes não foram lá fazer a prova, mas o tema de redação foi muito legal. E, sem mais delongas, vamos lá analisar esse tema, que foi um tema muito interessante de ser feito. Vamos ver aqui primeiro, antes de tudo, os textos de apoio para que a gente possa evoluir nesse processo. Tudo bem? Segue a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, prof.lucasrocha. Segue a gente aqui no YouTube, prof.lucasrocha também. O tema foi sobre desigualdade entre regiões do Brasil. Um tema muito bom, muito vasto, muito capaz de ser assim subdividido, porque desigualdade você tem em diversos âmbitos de uma sociedade, ainda mais a sociedade brasileira, que é uma sociedade naturalmente extremamente desigual. Venham comigo, ó. Texto 1. Na década de 1970, o Brasil não era apenas um país pobre. A maior parte dos seus municípios era habitada por elevada concentração de pobres, e a carência de serviços essenciais era generalizada. Nos últimos 40 anos, ocorreu sensível melhora nas condições de vida das cidades brasileiras. A renda per capita aumentou, a concentração de pobres diminuiu e a cobertura de serviços de infraestrutura física, bem como a oferta de médicos e os níveis de escolaridade melhoraram sensivelmente. Entretanto, a desigualdade de riqueza entre os municípios brasileiros permaneceu rigorosamente estável. A desigualdade territorial da concentração da pobreza aumentou e diminuíram as desigualdades no acesso a serviços básicos de energia elétrica, água, esgoto, coleta de lixo e níveis de escolaridade. A trajetória da melhora teve, contudo, marcada expressão regional. Nos últimos 40 anos, ela se iniciou nos municípios mais ricos, nos quais a universalização de serviços antecede em muito a expansão da cobertura aos demais. A melhora das coberturas nas regiões sul e sudeste constitui o primeiro ciclo de expansão para todas as políticas, ainda que com ritmos diferentes para cada política setorial. A melhora da cobertura para as regiões sul e centro-oeste constitui o segundo ciclo de expansão para todas as políticas. Por fim, as regiões norte e nordeste são a última área de expansão de oferta de serviços. Então, o primeiro texto é um texto altamente informativo, que mostra para a gente o quanto existe uma diferenciação muito efetiva das regiões brasileiras, seja no acesso à saúde, seja no acesso a produtos e serviços, e, sobretudo, no crescimento de infraestrutura, ao acesso ao trabalho, a mecanismos que façam os indivíduos reduzirem a faixa de desigualdade, o acesso à universidade, emprego e renda. Então, sobretudo, as regiões norte e nordeste ainda estão distantes e desprivilegiadas de uma evolução social mais constante, mais notória. O texto 2, meus amores, mostra aqui, ó, o texto 2 fala, é um infográfico sobre o Produto Interno Bruto, ou PIB, a participação das grandes regiões no PIB. O Sudeste é esmagador, né? Houve uma variação de 2002 para 2011, uma queda na participação, mas mais da metade, quase 60% do PIB brasileiro sai do Sudeste. Você tem aqui, ó, um crescimento do Nordeste, mas é 13%, um crescimento do Norte, mas não chega a 6%, uma diminuição do Sul, que é 16%, e um aumento do Centro-Oeste, que não chega a 10%. Então, somando Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nós temos aí 55, mais 15,70, mais 10,80, 20%, né, do PIB brasileiro sai das duas regiões mais pobres do país. Nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano. Em 1991, né, não tinha nada de entre 0,800 e 1, que é o melhor índice, mas em 2010 você tem em várias localidades do país, ó, sobretudo no sul e no sudeste, diversas regiões chegando a quase 0,8. E você tem aqui a variação, né, de IDH. O Nordeste houve um crescimento,
o norte também, mas o centro-oeste, o sul e o sudeste ainda tem variações mais estáveis, porque já tem crescimentos significativos. O texto 3 diz assim para a gente: o IBGE divulgou dados sobre a renda em cada estado em 2019. A pesquisa mostrou uma disparidade grande entre as diferentes unidades da federação. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como os locais com maior rendimento domiciliar per capita. Além de mostrar as distâncias entre cada estado, os números do IBGE revelam disparidades expressivas entre as regiões brasileiras no ano de 2019. Em especial, fica evidente o menor rendimento por pessoa em estados das regiões Norte e Nordeste. Todos os estados da região Norte e Nordeste tiveram rendimentos per capita menores que os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2019. Isso significa que em 16 estados do Brasil, com menor renda domiciliar per capita, foram os 16 estados pertencentes à região Norte e Nordeste. Da mesma forma, e aí não podemos demarcar isso, as 11 unidades com maior rendimento em 2019 são as que compõem Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Gente, muito importante, né? E o texto 4 fala: qual momento específico da ocupação do território brasileiro acentuou de modo mais relevante as desigualdades sociais? Santos, a globalização, segundo Milton Santos. Ela representa mudanças brutais de valores. Os processos de valorização e desvalorização eram relativamente lentos. Agora, há um processo de mudança de valores que não permite que os atores da vida social se reorganizem. Até a classe média, que parecia incólume, está aí ferida de morte. Em O Brasil, o senhor diz aqui a globalização grava as diferenças regionais brasileiras. Até que ponto ela também integra? Diz Milton Santos, ela unifica, não integra. Há uma vontade de homogeneização muito forte. Unifica em benefício de um pequeno número de atores. A interação é mais possível do que era antes. As novas tecnologias são uma formidável promessa. A globalização é uma promessa realizável e a integração será realizada. Então, você tem aí o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões no Brasil. Você vê desigualdades a partir da globalização, você vê índices como DH e PIB marcados notoriamente pela desigualdade, e você tem os tipos de desigualdade, como dentro do processo da saúde, da infraestrutura, do saneamento básico e, obviamente, também do emprego e da renda. O tema é o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do país. Vamos jogar o nosso sistema para cima. Tema central, as desigualdades entre regiões. Primeiro, delimitador, desafio de reduzir. Segundo, delimitador, Brasil. Pronto, o tema bem no nosso formato do Enem. Olha só, plano de texto, as desigualdades entre regiões no Brasil, setinha para cima, setinha para baixo, vamos escolher um desafio de reduzir as desigualdades e outro desafio de reduzir. Qual seria um desafio para reduzir as desigualdades entre regiões no Brasil? O abismo social. E o outro, o abismo humano. Pode ser os preconceitos como foco. Então, aqui em abismo social, o abismo social, o primeiro desafio para diminuir as desigualdades de regionais no Brasil, e o abismo humano é o segundo desafio para reduzir as desigualdades entre regiões no Brasil. O primeiro abismo humano, primeiro aspecto, né, do abismo humano poderia ser redução da disparidade na renda. A renda, obviamente, faz com que você tenha uma qualidade de vida muito pior em algumas regiões do que outras. Um maior suporte educacional na saúde, direitos básicos, maior assistência em saúde, as pessoas conseguem, obviamente, serem mais produtivas, e maior suporte educacional, elas podem almejar espaços sociais de maior rentabilidade. Além disso, aumento do saneamento básico e políticas públicas de inclusão. Saneamento básico, diminuição de doenças, maior prevenção, menor desgaste do SUS, e políticas públicas de inclusão são cursos profissionalizantes, oficinas de todo tipo de trabalho possível, para que essas pessoas possam sustentar-se por si só. Abismo humano, primeiro aspecto que precisa ser combatido é a desconstrução escolar dos estereótipos regionais, né?
Na escola, é preciso dizer que as regiões não são diferentes porque existe inferioridade. Elas são diferentes porque elas têm menores oportunidades. Mais do que isso, maior representatividade midiática e respeito às culturas locais. Como é que os indivíduos vão se sentir melhores se eles não se veem, por exemplo, na TV? E mais, olá, efetividade nas punições a ofensas e minimizações explícitas a nascentes em regiões marginalizadas, a diminuição do preconceito linguístico, a diminuição da marginalização do sotaque, que em nada contribui ou diminui para a intelectualidade nem a produtividade intelectual de alguém. Então, você tem aqui os 6 argumentos já que você possa trabalhar. Seria muito legal começar o texto com a obra clássica de Jacques Lambert, Os Dois Brasis, de 1944, que mostra que existem 2 Brasis muito marcados, um pobre e um mais estruturado. Você poderia usar o texto de apoio, né? Pior IDH em 10 anos da região norte e da região nordeste. Está lá, você ressignificando o dado. Não é cópia, você está fazendo inferência. E você ainda podia fazer uma referência clássica e maravilhosa, esse clássico da música brasileira, chamada Asa Branca, de Luiz Gonzaga, de 1947, que valoriza a cultura, né, nacional, né? Seria bem interessante fazer uma referência à cultura. Você tem 3 repertórios bem diferentes para marcar a produtividade desse tema. Ainda dá para a gente fazer uma coisinha aqui, ó. Veja aqui uma introdução feita sobre esse tema. A velha moeda, brincando aqui com a ideia de 2 faces da mesma moeda. A cara e a coroa, a velha moeda, um lado rico e um lado pobre. Jacques Lambert, sociólogo francês, retrata em sua obra clássica Os Dois Brasis as profundas desigualdades que fazem parte desse país, que fazem desse país um território de realidades bem distintas entre suas regiões. Todavia, tantos anos depois, a obra citada ainda se mostra estupefatamente atual no Brasil, evidenciando negligências do Estado para com seus cidadãos e o desafio de reduzir essa situação. Com efeito, para lidar com o desafio, é preciso refletir sobre os abismos sociais e humanos, entre os abismos social e humano que aumentam a disparidade dos povos brasileiros. Que lindo, gente! Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente introduz um texto para o Enem? Utiliza todas as palavrinhas. Desafio de reduzir desigualdades entre regiões no Brasil. Pronto, gente. Ó, de verde o tema central. De vermelho os delimitadores. Tem todas as palavrinhas. A competência 2 está preservada. Vamos agora às partes da introdução. A parte de Jacques Lambert, obviamente, é o repertório. A tese evidencia a relação com o repertório, bem como a negligência do Estado para com os cidadãos, e o projeto de texto avança para abismos social e humano como um projeto de texto a ser demarcado. Meus amores, o tema era muito bom, era fácil falar sobre, trouxe repertórios novos, interessantes para que você utilize. Espero que você tenha gostado dessa microaula e nos siga nas redes sociais para que em 2021 você possa aprender muito no perfil e, obviamente, buscar a melhor nota no Enem. Lucas Rocha deixa um abraço para você, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, um abraço.